Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. E quando o assunto é realidade, a gente leva a melhor para você. E hoje temos um convidado, uma convidada especial, porque a gente vai falar sobre diversidade amazônica. A gente vai falar hoje sobre o Festival dos Povos da Floresta, que é um evento itinerante que passou por Porto Velho, está agora em Boa Vista, ainda vai viajar mais um pouquinho, mas enquanto ele está aqui, eu estou aqui com a Aline Moraes, que é do Núcleo de Direção e da Curadoria Musical do evento, e ela vai trazer essas informações pra gente entender, conhecer e ir lá ver o festival, não? Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Evelyn. Muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz do festival ter chegado em Boa Vista, uma cidade linda, de povo lindo, de povo acolhedor, que abraçou muito bem o festival. É uma mulher carregando festival, assim, ó, só pra você ter uma ideia. São muitas mulheres, na verdade. Porque só tem uma aqui hoje, mas imagina a quantidade, né, de pessoas que estão fazendo esse evento acontecer. Olha, ele celebra a diversidade e o protagonismo dos povos indígenas, quilombolas, correto? Ribeirinhos e comunidades tradicionais, ou seja, traz a nossa gente mais pra perto, né? Essa é a proposta, né? Quando a gente pensa em povos da floresta, é óbvio que a primeira imagem que nos vem são os povos originários, são os indígenas, né? Exato. Mas a gente tem que agregar e desmistificar mesmo esse estereótipo de que as pessoas da floresta ou da Amazônia são só os povos indígenas aldeados, né? Porque tem isso também, porque tem muitos povos indígenas que não estão aldeados e não deixam de ser indígenas, então são muitos povos, os urbanos, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, os de cultura tradicional, os imigrantes. Meio que ele traz essa cultura à tona. Para todos, é a proposta, né? Isso que é legal, gente, porque ó, a gente está tentando, né? Porque é difícil, porque é um processo de pesquisa, é um processo de conexão, é um processo de imersão também. Eu acho que é uma semente que está sendo plantada e é só um comecinho. E aos poucos a gente vai continuar vendo isso, né? Ó, Boa Vista é uma das capitais escolhidas, a segunda, né? Isso. Desse festival. E como é que é para você agora, por já ter passado por Rondônia, né? Por essa experiência, como é que está sendo essa aqui em Roraima? Olha, é muito gratificante e impactante perceber as diferenças dos lugares e das dinâmicas e das tônicas, né? Eu acho assim que em Porto Velho a gente fez uma edição com o projeto parcialmente ao ar livre, num parque. Aqui a gente já optou por trazer o projeto para dentro de um teatro, que é uma dinâmica completamente diferente. Diferente, né? Mas muito importante também, porque nós vimos nesse final de semana manifestações culturais, grupos culturais, projetos inéditos, encontros inéditos, que talvez nunca tivessem acontecido e que nunca estiveram muitas vezes num teatro. Eu escutei de alguns artistas me falando que nunca estiveram num palco de teatro. Nossa! Isso é muito especial. Já é um diferencial pesado. Isso é muito especial pra gente. Que lindo! E sobretudo por conta da gente ter tido a oportunidade de Alvim de Rondônia, que por sinal é a casa do festival, né? Eu acho importante dizer, eu sou só uma facilitadora, eu me coloco nesse lugar, uma facilitadora que coloca o seu conhecimento e a sua experiência a serviço de uma coisa muito maior. E eu tive a honra de ter sido convidada pela Rio Terra para fazer parte desse núcleo de direção, como você mesmo falou, e de estar mais à frente também da curadoria musical. Então, é importante sempre falar de onde a gente vem, né? Então, a gente vem de Porto Velho, a gente vem de Rondônia, a gente vem desse núcleo que é a Rio Terra, desse centro de inovação da Amazônia, já que a gente está falando de diversidade e tudo, né? Toda essa pluralidade que é essa riqueza que é a região norte do Brasil. E eu, como nordestina, me identifico demais com isso. E para mim é uma honra muito grande representá-los e saber que ao estar aqui eu não estou sozinha, eu estou com todas essas pessoas e com todo o apoio do núcleo, né? É legal comentar as diferenças, porque realmente estamos falando do norte, estamos falando do norte. O projeto vai dar uma volta pelo norte? Vai, mas ele vai finalizar em Brasília, essa primeira fase, né? E essa primeira edição. Essa primeira edição, né? Sim. E cada lugar
lugar que você tá indo, você vai trazendo uma história, né? Sim. Vai somando uma história e... Novas narrativas se juntam. O que eu percebi é que veio pessoas de Rondônia para Boa Vista. Será que vai de Boa Vista para o próximo também? Naquela, né? Já? Mas primeiro, vamos saber o que acontece aqui. Me conta como é que foi esse processo de construção para trazer ele para cá. Olha, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma ampla pesquisa à distância mesmo e conexão, né? Eu trabalho na área da cultura já há muitos anos. Tá em casa já. Há 28 anos. Então a gente sempre tem conexões. Se a gente não conhece o lugar, a gente conhece alguém do lugar ou alguém que conhece alguém, né? Então a gente começa a buscar essas conexões. Para além disso, a gente também tenta fazer uma pesquisa, a gente tenta fazer uma pesquisa o mais profunda que a gente consiga no âmbito histórico também, do contexto cultural, histórico e, no meu caso, musical também. Eu vim para cá em dezembro, a primeira vez, para uma visita que a gente chama uma visita de campo, uma visita de reconhecimento, de dar uma olhada na cidade. Eu nunca tinha estado em Boa Vista, isso para mim foi um grande presente. E aí nessa visita eu tive a oportunidade de conhecer o Teatro Municipal. No primeiro momento que eu pus os pés no Teatro Municipal, com uma organização belíssima, né, assim, muito bem estruturada que a FETEC faz, que cabe dizer e reforçar, porque é muito importante que nós reconheçamos as instituições e as organizações. Eu já sabia que ali era a casa que tinha que ser a casa dos povos da floresta aqui em Boa Vista. E aí a gente foi todo num processo de construção, né, de buscar com quem que a gente vai se relacionar. Uma coisa muito importante que aconteceu naquele momento foi a nossa conexão com a Kaline Barbosa, que é a nossa coordenadora de produção local, que é a produtora local, responsável pelo projeto. Isso é fundamental. Então, a gente buscar essas conexões é o primeiro passo. Depois, o segundo passo foi a gente vir para uma visita mais técnica, mais de alinhamento de todas as coisas que a gente... Né? Já mais direcionada, de todas as coisas que a gente mapeou e já com um olhar mais estruturado na logística também e na comunicação e tudo mais. E aí a gente vem para a realização. Você comentou que o de Rondônia foi numa praça. Não, foi. Não foi numa praça, foi num parque. Num parque, melhor ainda, né? Mais espaço. Foi no parque da cidade. E aí, em Porto Velho. Trazer para um teatro já dá uma energia diferente. Vai ter essa dinâmica. Ele tem essas adaptações, né? Cada cidade, acho que cada cidade vai ter uma tônica diferente, uma tônica própria. Não vai ser igual em nenhum lugar. E eu acho que isso faz parte do DNA do projeto, da identidade do povo dessa região incrível, que é a região norte do Brasil. E como é que está sendo falar de Roraima, da gente aqui? Porque, olha, quando a gente traz alguém aqui no nosso podcast, é pra gente valorizar a nossa terrinha. Como é que tá sendo? Eu espero, né? Espero muito que as pessoas daqui de Roraima que tiveram a oportunidade de visitar a exposição ou que ainda vão visitar a exposição e que estiveram nos nossos shows, ou quem não esteve nos nossos shows, eles estão gravados no nosso canal no YouTube, dá para conferir tudo. Bacana. Então eu espero que as pessoas que assistam elas possam ter se sentido um pouquinho representadas, porque a gente trabalhou em colaboração, né? É muito importante também destacar que mesmo essa linha curatorial, vamos dizer assim, da parte musical, que é mais a minha área, ter um pensar que é conduzido, que eu conduzo esse pensar, ele não é construído completamente sozinho. As conexões que a gente faz na cidade, elas são muito importantes, as pessoas da nossa equipe são muito importantes. Então nós tivemos produtoras que aqui na cena cultural de Boa Vista, de Roraima, elas são bastante reconhecidas, né? A Casa do Show, eu vou citar todo mundo, gente, a própria Cal, a Karen, Castor, enfim, tem várias... Se for fazer a lista aí, mano, fazer a lista é grande. Mas, além disso, também as conexões musicais que a gente faz, né, assim, a Euterpe foi super importante também apesar dela não ter estado na programação, ela foi um ponto focal, assim, que nos ajudou em algumas conexões. Então vamos
tá. Começou o festival agora na semana passada, no caso, foi dia 22, né? Foi dia 22. A parte dia musical 22. é isso. Aí, essa foi a parte apenas musical, né? Que finalizou... Na verdade, no dia 22, essa edição, por ele ser multilinguagens, até é importante dizer isso. Esta é a primeira edição do festival, que é esse primeiro percurso, né? Essa primeira trajetória, né? Essa primeira itinerância, ela tem a exposição como uma das estrelas do projeto também, né? Não só a música. E a música celebra tudo isso. Então a gente abre o projeto, a gente abriu no projeto na sexta, dia 22, com a abertura da exposição, com uma roda maravilhosa. Foi uma roda de conversa bem potente mesmo, e com a participação do Gustavo Caboclo, que foi quem desenvolveu o nosso logo e que é daqui de Roraima, o Isaías Miliano, que é curador da Geideresbel, e o Parmênico, deixa eu ver quem mais que estava na roda, meu Deus do céu, e a Fabiana, que é presidenta da Rio Terra. Eu creio que tenha sido essas pessoas que estavam na roda de conversa. Foi super forte, e essa roda de conversa, ela marca a abertura da exposição e logo depois a abertura dos shows. E aí durante 3 dias fizemos os shows, e a exposição segue agora essa semana até quinta-feira, com a oportunidade inclusive de visitas guiadas para grupos, escolas, enfim, todo mundo. Tudo Ou gratuito. seja, essa troca é para todo mundo. Todo mundo, e tudo gratuito. Que legal! Então, fora essa parte, qual você considera a principal mensagem que esse festival traz pra gente de Roraima? Eu diria que é a gente reconhecer o nosso potencial. Gostei. O nosso potencial cultural, a força mesmo, a cultura, como é que eu vou dizer, a identidade cultural dessa cidade, desse estado, dessa região, ela é muito forte e muito potente. São de mulheres incríveis. Eu gosto sempre de destacar isso porque isso me chamou muito a atenção durante essa vivência nossa por aqui, e tanto é que isso ficou bastante representado na programação. Se você olhar a programação musical, tem bastante mulheres, tem mais mulheres do que homens, inclusive não porque eu seja uma mulher, mas é porque isso era pela representatividade. Pela representatividade mesmo, é porque era aquilo que estava posto e muito nítido, e a gente quis trazer. E eu acho que uma segunda coisa é sobre a oportunidade, né, a democratização de acesso a um bem cultural que nos permite sermos livres de fato, porque a gente não tem como exercer a liberdade cultural quando só nos chega o que nos chega. Exato. Então a gente pode gostar de tudo, né? Então não tenho crítica a nenhum estilo, a nada. Na verdade, eu acho que tudo é válido, as pessoas têm que ser livres para escolher o que elas quiserem. Se identificar. Só que se elas só têm arroz com feijão, elas não têm como saber que bife é bom, né? Ou uma batatinha frita, ou uma batata frita, ou outra coisinha, né? Um peixinho frito, então, ainda mais aqui pra gente, né? E eu acho legal. E aí eu acho que é sobre isso, entendeu? Desses eventos, é que valoriza a nossa cultura do norte. E há um tempo atrás, a gente não tinha essa, vamos dizer assim, esses chamados, vamos dizer, de cultura, ei, olha aqui pra gente, nós temos uma cultura maravilhosa, nós temos musicistas maravilhosos, nós temos cantoras e cantores, compositores, poetas, né? Artistas também, plásticos também, que podem trazer uma cultura assim única nossa. Sim. E às vezes como ser representados, né? Sim. E é bacana trazer isso pra gente, porque às vezes as pessoas acham que já é obrigatoriedade. Às vezes as pessoas valorizam mais aquilo que vem de fora do que aquilo que está do nosso lado. E eu acho que é um pouco sobre isso também. Aliás, é muito sobre isso também. Eu, por exemplo, eu tenho consciência, eu não sou uma mulher do norte e jamais vou me colocar nesse Mas tem lugar. Um carinho bem... um carinho bem forte. Família, eu tenho família, tanto aqui, eu tenho família inclusive aqui em Boa Vista, eu tenho primos aqui em Boa Vista. Olha só que legal. E tenho família também em Manaus. Na verdade, era para eu ter nascido em Manaus, porque meus pais moraram muitos anos em Manaus. Por acaso, eu fui nascer, minha mãe voltou e eu fui nascer em Fortaleza, no Ceará. Mas, enfim, o fato é que eu acredito que uma das nossas missões é que eu acho que impulsionou a Rio Terra para idealizar esse projeto, é perceber que existe um protagonismo sobre as narrativas do povo amazônida e da cultura amazônida que nem sempre é falada a partir do
próprio, de si próprio, né? Do próprio povo amazônico. Então, eu acredito que isso impulsionou a Rio Terra e contou com a maravilhosa parceria e patrocínio da Rio Terra, da Petrobras, que apostou no projeto. Isso é fundamental, acho sempre importante a gente reconhecer isso, porque eu sempre falo que você aprovar um projeto na Lei Rouanet, por exemplo, é difícil, mas até acontece, mas você captar um recurso para um projeto já torna mais difícil. Agora, você ganhar um parceiro, um patrocinador que legitima as suas escolhas e que aposta naquilo que você está, isso é maravilhoso. Valoriza o orgulho. Isso é imprescindível, né? Porque é isso que a gente está falando de fortalecer o mercado cultural e a cena cultural da região norte, que é tão potente, e a partir dela própria. Então, por isso que eu me coloquei no começo como uma facilitadora. Eu não sou idealizadora, eu sou a facilitadora, que faço parte de um núcleo, né? Também não sou a diretora única do projeto, por isso que coloquei dessa forma também. E a gente tá nessa trajetória faz com que o restante do Brasil, o resto, né? O Brasil, e até mesmo fora do Brasil, conheça uma cultura que não se conecta tanto quanto deveria ou poderia. Acho que essa palavra conectar se encaixa muito bem no que a gente está falando. Exatamente. Então, conectar pessoas, conectar culturas, conectar realidades. Então, por isso que a gente faz questão que o projeto seja todo gravado. Né? Registrado. Então, tem tanto essa tônica do projeto poder ser chamar atenção para o restante do Brasil e mesmo do mundo, para essa potência e essa diversidade, essa pluralidade cultural, musical, enfim, tudo que nem você falou, como foi em Porto Velho, como é aqui, tem similaridades, mas são tão distintos, são povos tão distintos, sabe? E é tão bonito ver essa riqueza. Tem rios, mas são outros rios, né? Não é a mesma água. Não é a mesma água, e tem tudo isso. E aí a gente poder também trazer um imaginário diferente do que é construído, às vezes, pelo restante do Brasil, sobre o que é o povo amazônico. Para mim foi muito especial estar nesse lugar, porque eu também já tive um imaginário enviesado um dia na vida. É óbvio, né? Claro, acho que todos nós tivemos, né? Ou temos, dependendo, né? Ou podemos ainda tem, a gente está em construção. Exato. Ainda bem. Desconstrução. Nesse processo de construção, já que estamos falando disso, como é que foi esse retorno, o acolhimento das pessoas nesse processo? Tirando a parte de construção, mas quando vocês chegaram aqui para fazer o festival, como é que você sentiu do público isso, das pessoas? Em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a nossa equipe, né? Que foi a primeira coisa que nós nos conectamos com a equipe que hoje trabalha no projeto, né? Que são as nossas colaboradoras do festival. O que foi mais legal foi perceber o quanto elas abraçaram o projeto junto e vestiram a camisa mesmo, sabe? Eu estava falando antes para você que estar dentro de um projeto com a característica do festival é muito diferente, muito distinto de qualquer outra coisa que a gente que trabalha na área da cultura, como produtora e tudo mais, faça ou já tenha feito, porque é de uma intensidade que você vive aquilo visceralmente durante um período. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que eu tenho que destacar. E daí a segunda, que é sobre o público, eu acho que assim, é muito bonito de ver as pessoas se identificando. Isso que eu acho que foi a parte mais forte pra mim. Legal. E todas as pessoas, sabe? Você passa, tô no corredor, tô no hotel, e aí vem as pessoas que estão ali trabalhando no hotel, ou então eu tô, uma vez eu tava dando entrevista no Uber, indo de um lugar pro outro, e a motorista do Uber tava lá me ajudando, e ela torcendo porque eu tava com dificuldade pra fazer uma sonora e tal. Isso é muito legal. É praticamente assobiar espacana, né? Isso é uma linguagem nossa, viu, gente? É uma coisa da gente. Isso. Né? Tipo isso. O festival valoriza as vozes e a gente tá falando dessa troca. Como é que você vê esse protagonismo se expressando, ou como você consegue ver ele se expressando depois que o festival sai daqui?
Eu acho que ficou como eu disse antes, não sei se a gente conversou aqui ou antes, mas é como uma semente que está sendo plantada para germinar, para a gente voltar e para a gente construir alguns caminhos juntos, né? Eu acho que a ideia é que a cidade, o projeto e as pessoas que colaboraram no projeto e o público possam cada vez mais abraçar o projeto, a ideia, e a gente possa construir esse caminho juntos. Esse caminho de respeito, de identidade, não é só um evento cultural, é uma questão de significado. Tiveram alguns feedbacks que eu achei muito bacana, que foram de algumas pessoas falarem assim que nunca tinham visto um cuidado tão minucioso com a questão. Eu tô falando da música, tá, gente, aqui em especial, é bem a minha área, assim, eu tenho a visão do todo, mas a gente tem um núcleo pra gente essa parte de curadoria musical. Sim, a curadoria musical é como a gente vai pensar a programação musical para determinada cidade, né? Então tem todo um olhar de como a gente entende e faz um recorte, porque é um pequeno recorte. Esse recorte, ele não é único, ele é um recorte de uma visão deste momento sobre a música, a musicalidade da cidade naquele momento. Mas é óbvio que tem muitos outros recortes possíveis e que a gente pode ainda explorar para uma próxima e para muitas outras edições. E eu acho que esse feedback que eu tive de muitas pessoas que nos procuraram para falar sobre a estética da luz, né? Assim, sobre o quanto o projeto teve esse cuidado de... Eu acho que as pessoas precisam assistir ou falar a partir delas mesmas, precisam ficar pensando que eu tô falando, puxando sardinha. É bom deixar as pessoas curiosas, não dá certo. Tem de fato um cuidado muito especial. Então, se as pessoas forem lá no YouTube, botar YouTube, Festival dos Povos da Floresta, vão encontrar esse acervo de vídeos. Há tantos de Porto Velho quanto os daqui. E os futuros também, futuros também. E nas redes sociais dá para encontrar vários recortes, né, vários da exposição. É claro que a exposição, ela é uma vivência muito distinta da vivência de uma apresentação musical. Uma apresentação musical, ela vai ter uma vivência, obviamente, muito mais profunda ao vivo, presencial, mas é possível que você assista no YouTube, online depois, e você consiga se conectar com isso. Já na exposição é um pouco mais difícil, então eu recomendo muito que as pessoas que queiram conhecer o festival, elas aproveitem aí até quinta, né? Até o dia 28 para visitar a exposição, porque a exposição não faz sentido se não for presencial, é vivencial. Então a ideia foi tentar fazer conexões. O projeto inteiro foi sobre estar junto, foi sobre encontro. Tanto é que a gente teve zero praticamente troca de palco. Né? Então a gente tentou construir como um percurso, como um rio que flui. Então foi uma programação pensada para fluir. E aí na primeira noite a gente pensou numa programação onde se intercalasse e voltasse no final, que foi isso que aconteceu. Então a gente abre com uma defumação, um ritual, na verdade, do grupo Capói, que foi lindíssima. Lindíssima. Outra coisa que a gente inovou também foi que a gente criou a Voz da Floresta. Aqui não tinha em Porto Velho. Olha! Foi muito legal. Como é que é essa Voz da Floresta? Ao invés da gente ter... Porque assim, para você fazer... Porque a tônica, a dinâmica do projeto ao ar livre, ela é diferente. A gente tem trocas de palcos muito longas. Às vezes troca de palco de 15, 20 minutos. Então as apresentadoras ou apresentadores têm uma necessidade de fazer... vamos dizer assim, a gente tem um telão que passa para quem tá... Porque as pessoas que estão em casa não podem ficar assistindo uma troca de palco, né? Porque senão elas vão embora. Quem é que vai ficar assistindo uma troca de palco? Realmente. Aí a gente pensa numa programação onde durante as trocas de palco os apresentadores estejam entrevistando quem acabou de sair do palco, entrevistando o público. Bem dinâmico. Fazendo alguma coisa dinâmica. Dessa vez, para ter essa fluidez, ficaria estranho a apresentadora cada vez entrar para apresentar o próximo artista. Como a gente cria, mas também os artistas entrarem no palco sem serem anunciados, também não ficava bom. Então a gente criou a Voz da Floresta. Que legal. E a Kaline fizemos isso. A Cal
era a voz da floresta, tá? É uma super diretora de teatro, né, ela escreveu uma boa parte do roteiro, eu fiz a concepção musical, mas ela trouxe essa concepção, essa direção mais cênica, né, que a gente criou aqui. Gostei disso, muito bacana. E aí foi assim que a gente conseguiu desenhar na sexta-feira o grupo indígena, que também teve uma pequena colaboração com a orquestra que se apresenta sozinha, mas em seguida já convida o Eliakim e depois a Laionela, e aí nisso já a Thalma entra, aí a orquestra sai de fininho e a Heloíse chega, e uma coisa que me perguntaram se eu não estava ficando doida de botar um voz e violão depois de uma orquestra. Como assim? Eu falei, não, mas não é uma voz e violão qualquer, nós estamos falando de Thalma e Heloíse, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nossa, eu conheci elas através do festival. Elas são maravilhosas. Olha, a gente tá falando aqui, né? Mas não fica excluída aí, não. E aí depois no final ainda tem ele aqui com a Laionela fazendo pimenta com sal. Como é que não vai ficar bom? Olha, é muito bacana mesmo. Então, assim, só pra você entender. Já que você tem todas essas informações, será que vamos dizer até agora, de Rondônia até agora, tem algum momento que você realmente acredita que foi o mais forte até agora? Ai, nossa, é difícil. Escolhe um. Ai, só um? Só um por enquanto. Tu quer fazer um top 3? Eu tenho um, que pra mim foi, assim, o mais... assim, teria mais. Intenso, né? Eu não, 3 é muito, porque daí eu deixo muita gente fora. É, sobre isso. Eu poderia eleger o momento que pra mim foi o mais especial em Porto Velho e o daqui. Então, eu acho que é mais fácil do que... Fica legal pra todos os lados. Nossa, aqui fica difícil. Lá teve muitos momentos que eu gostei muito, mas assim, o show da Bianca Gismonti e do Bira, pra mim foi incrível. Foi assim, eles entraram, eu conversei com os dois, a ideia nasceu muito, nem sei dizer, meu Deus do céu. Emocionou bastante mesmo. Porque eu cheguei em Rondônia, em Porto Velho, e eu tinha estado com a Bianca no final de semana anterior, porque ela estava em São Paulo. Eu já trabalhei com o Egberto, tenho uma certa amizade com a Bianca, e aí me veio logo quando eu cheguei em Porto Velho, eu vi isso acontecendo. E aí fiz a proposta pro Bira e pra Bianca, e eles não só toparam, como eles mergulharam, e saiu até composição, e foi muito lindo e muito especial aquela apresentação. É uma entrega inimaginável. Foi muito, muito, muito. Mas tiveram vários momentos, né? Assim, não dá pra destacar um só. E já que em Boa Vista, ai, não sei dizer, meu Deus, difícil. Porque o do Cangaço ao Seringal foi incrível, foi especialíssimo. A Socorro Lira com Dharma foi muito especial. Todos os dias foram muito especiais, todos. Mas eu acho que a ideia da sexta-feira, da criação, né, que é quando a Voz da Floresta chega, e a Laionela com a orquestra a primeira vez, pra mim foi muito impactante pra mim também. Muito. Na minha opinião, tá? Muito. Você pode ter aí a sua. Enfim, o show da Thalma. Muito difícil. Muito difícil. Eu quero ainda ir lá dar uma olhada na exposição, que eu ainda não vi, né? Eu só olhei os shows por fora, que é claro que eu vou olhar minhas amigas, né? Eu vou ficar olhando elas, claro. Mas ainda não parei pra ver essa exposição, que dá pra gente conferir, tá? Agora, você falou de desafios uma hora. 3 dias foi um desafio de todos. Tem um também que foi dobrado com sucesso, foi resolvido com sucesso. Deixa eu ver qual foi o maior desafio. Ou algum bastidor surpresa, algo um dos maiores inusitado. Desafios, que é uma coisa que eu acho que vai virar uma bandeira para mim de falar sobre, é a questão da logística. Eu acho que o que acontece, talvez vão ficar com raiva de mim, mas eu vou falar, já que você falou. Modo sinceridade. A questão da malha aérea, que desde a pandemia não retornou, e eu não sei se retornará um dia, né? E que eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, tem que começar a falar, reclamar e
questionar, porque não é sobre distância, é sobre falta de opção. É mais fácil, às vezes, você sair de Manaus e você sair de Belém e ir para fora do Brasil do que você ir de Belém para Boa Vista, ou de Belém para Macapá, ou de Belém para Porto Velho. As opções de voo são terríveis e caríssimas e absurdas, e isso faz com que isso seja um grande desafio para um projeto itinerante. Então, eu diria que um dos maiores desafios para a gente dentro do projeto é a questão da malha aérea brasileira atual. Acho que muitos dos nossos espectadores vão concordar com você com essa questão de... E eu acho que a gente está na hora de acreditar que o povo do Norte, as pessoas que moram no Norte, elas têm um amplo poder econômico, e que se tivessem mais opções de voos, viajariam muito mais, e também um potencial turístico gigantesco, e que se tivesse mais investimento na malha aérea, a gente teria um movimento de turismo ambiental, de turismo cultural e de um monte de coisa muito maior. Isso para mim eu acho que é uma coisa que eu fiquei assim pensando, nossa, isso vai ser uma coisa que eu morando aqui, eu não vou deixar de falar. Né? A gente fala muito sobre isso na nossa cidade, né? Que realmente, nossa, é longe. Também não dá para se acostumar só porque é longe, né? Nós temos voz, nós temos característica, nós temos cultura. Não pode ser longe, longe, tá tudo bem ser longe. Agora, voos de 40 horas, não torna que perto. faz 3 conexões para poder chegar e que custa... Aquela 12 horas de mais espera. Caro, que é mais caro do que ir para fora do Brasil. Realmente, eu vou concordar com você, eu acho que vocês também aí. Agora, depois de Boa Vista, o festival segue para outras capitais. Aqui vai para onde? Para Macapá. E daqui vocês vão começar a organizar lá ou já estão organizando daqui para ir para lá? Eu viajo hoje para Macapá. Ou seja, também já está no páreo. Sim, já. A gente vai hoje. Eu já estive em Macapá, agora estou retornando para a gente fazer aquela visita, né? De aprofundamento, de alinhamento com a produção local, para a gente fazer os encaminhamentos e finalizar uma pesquisa musical para pensar na programação. Porque eu acho que um outro desafio também que a gente tem, que é muito grande, já que você puxando o gancho, porque uma coisa tem a ver com a outra, é quando a gente consegue, ou se a gente não consegue, isso passa a ser um desafio terrível, a confirmação da data do projeto. É muito importante. É essa confirmação da data, das datas que a gente vai ter na cidade, que vai nos conduzir para o projeto de fato e para a excelência dele. Quanto mais cedo, com a maior antecedência possível, a gente consegue confirmar essas datas, melhor vai ser a programação, melhor vai ser o planejamento, melhor vai ser o recurso investido em logística, melhor vai ser tudo. Então é muito importante a gente ter o apoio dos parceiros locais, que assim como a gente teve da FETEC, em Macapá a gente terá também outros parceiros, né, em Belém, em Brasília e tudo mais, e a gente precisa confirmar essas relações de parceria com a máxima antecedência possível. Vamos fazer um papo leve agora? Vamos. Um papo mais suave pra gente, já que a gente viu todo esse contexto, ainda tem muita coisa pra gente ver desse Festival dos Povos da Floresta, tá? Não é só o que a gente tá contando pra você agora. Vamos falar assim, como diretora desse festival no momento, que você se conecta com a floresta como pessoa? Para você estar hoje vestindo a camisa desse projeto. Um momento em que te conecta com a floresta. Sem precisar estar no festival. As águas, os banhos. Mais as águas do que a própria floresta para você? Não sei, esse é um... Deixei ela dividida agora. Não, tem uma coisa que para mim é muito, muito, muito importante, que é o cheiro da floresta. Que é o cheiro da terra. É a terra é muito importante. Botar o pé na areia, botar o pé na terra, não é areia, a terra, botar o pé na terra. O pé mesmo, né? Caminhar na terra. Isso é legal, gostei. E eu gosto muito de observar as plantas, né, as árvores.
e de saber quem é quem, e de me conectar com elas e de me apresentar e delas saber quem elas são. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho feito pouco, eu não posso falar muito porque eu ainda não conheço muito, mas acho eu que já todos fiz nós temos a nossa forma de nos conectarmos com a natureza do nosso jeito, né? Claro. Por isso, e a minha decisão de mudar mesmo e rápido foi uma viagem que eu fiz em Porto Velho. Eu fui para um lugar chamado Lago do Cunhã. Esse Lago lugar Cunhã. Eu já ia perguntar um lugar que você pode dizer que te conecta com a floresta. Esse Lago do Cunhã? Cunhã. Lago do Cunhã, vou já Lago pesquisar. Cunhã. Fica numa reserva. Agora, já que você é uma curadora musical, uma trilha sonora para esse momento. Puxa vida, trilha sonora. Pode ser uma música que te inspira a estar tomando a frente desse projeto, que te inspira a fazer valer essa conexão com a natureza, dos povos, dessa cultura. Ou uma música que te traz o sentimento da cultura que você vivencia todos os dias. Ah, ficou bonito isso aí. Nossa senhora, são tantas, meu Deus. Fiquei até... Ó, eu sou cantora, se você perguntar pra mim uma trilha sonora pra cada momento da minha vida, eu tenho milhões de músicas. Eu nesse momento, eu tenho escutado músicas de Roraima, né? Porque tem isso, assim, também, que é a gente... Cada etapa mergulha muito naquilo que a gente está estudando. Tu acha que aqui em Roraima a gente tem uma comunidade quilombola bem representada? Eu acredito. Você pôde conhecer? Eu confesso, né? A gente até desculpa, eu desconheço algumas pessoas. Eu não conheço mesmo a comunidade quilombola aqui. Conheço dos povos originários, conheço os ribeirinhos. Mas quando eu olhei no festival Comunidades Quilombolas, eu falei, caramba! Mais uma representatividade, que legal! Mas é porque cada estado e cada região tem contextos e miscigenações diferentes, né? Então, você pode não perceber isso, porque de fato eu acredito que a ancestralidade indígena aqui ela é muito mais forte, muito assim como também a imigrante, né? A gente fala espanhol, a gente vê o povo falando espanhol na rua hoje em dia, e isso é muito legal, eu acho, porque isso vira a identidade. Não, isso passa a ser a identidade de um povo. Pode ser que para quem vive essa troca, né, ou esse movimento, não é troca, esse movimento tenha um estranhamento. Para quem vive presencialmente, no momento presente, esse movimento, sinta um estranhamento. Porque isso é natural, é normal. Isso mexe com muitas coisas. Mudanças, né? São mudanças, exato. Mas para as gerações que virão, isso já é uma outra tônica. Isso já vai ser parte dessa história, dessa herança cultural, desse povo. Será um novo normal. Exato. Mas quando você olha para Macapá, que é a cidade que a gente está indo, a questão da quilombola ela é presente dentro da cidade, né? Tem muitos quilombos em volta, no entorno de Macapá. Dentro de Macapá, na verdade. E em Rondônia também tem os babadianos, né? A Amazônia, a região norte tem muito plural. Que né? lindo isso. Então não é só ribeirinhos, por assim dizer, né? Tem muitas camadas de diversidade e de miscigenação. De comunidades tradicionais. É isso mesmo. A gente precisa realmente aprender a reconhecer e ver na nossa comunidade o que nos faz culturalmente tradicionais. Olha que legal! Agora, pra gente finalizar com chave de ouro, se você pudesse resumir em uma frase o espírito do festival aqui em Roraima, ou em uma palavra, como você diria? Porque pelo que conversamos, cada canto que o festival parar vai trazer uma energia diferente, vai trazer uma sensação nova. Mas o que tu sentiu em Roraima? Eu acho que assim, seria impossível ir embora de Roraima sem exaltar a força feminina desse estado feminino. Assim, eu tinha essa nitidez, eu diria, sobre as mulheres do Pará. E o Pará para mim sempre foi um estado matriarcal, eu sempre percebi isso muito forte, né? Eu tenho um outro projeto que eu sou sócia, esse sim, eu faço parte
da criação do projeto, que é o Festival Choro Jazz, e ele acontece no Ceará e no Pará. Então eu tenho a minha primeira conexão com o Norte começou no Pará, e o Pará sempre foi para mim um exemplo assim de estado mais matriarcal, sobre essas mulheres que conduzem e que fazem acontecer e que se colocam e que são vozes, potências. E aqui em Roraima eu também vivi isso, eu também senti isso. Tanto é que a nossa equipe ela é majoritariamente feminina, e a programação musical também foi majoritariamente feminina. Mas eu acho que tem uma outra coisa que fica assim meio dividida, que é sobre essa coisa do encontro, né, do migrante, dos imigrantes, isso tudo também, essa miscigenação também. E o projeto da Patrícia Moraes, que trouxe o encontro com a Anne Luísa, do cangaço ao seringal, foi um momento de muita emoção para mim, porque eu sou uma nordestina que estou aqui, né, no norte, então do cangaço ao seringal, tudo aquilo, e olhar para trás e ver meus pais e me perceber aqui hoje, que meus pais fizeram esse caminho um dia, né, e me perceber fazendo esse caminho num outro lugar, numa outra área, e me conectando com essas mulheres tão fortes, isso para mim é muito forte. Nossa, gostei. Foi muito lindo isso. Por isso eu quero agradecer você ter vindo aqui com a gente. Mas vamos reforçar? Vamos convidar o pessoal? Vamos convidar. Para que eles não percam esses dias desse festival itinerante que está aqui. Então vamos aproveitar enquanto ele está aqui com a gente. Reforça aí pro pessoal. Os tantos artistas sendo representados na nossa exposição. E essa necessidade de trazer uma maior representatividade, não só de Roraima, não só de Boa Vista, mas também quando a gente fosse para Macapá e assim por diante. Então foi o chegar nessa terra que nos fez perceber que isso era uma necessidade que precisava ser trazida para as pessoas. E a nossa exposição foi ampliada com o apoio curatorial, com o olhar curatorial do Isaías Miliano, e hoje a gente tem artistas dessa terra que, por sinal, alguns deles já venderam as obras, tá? As obras, elas estão à venda, elas ficam como reservadas, a pessoa que fizer a compra, ela só vai receber quando terminar a itinerância, mas a gente tem uma potência gigantesca, e ao final, em Brasília, todos os povos estarão representados. Nossa, isso vai ser lindo. Então, e assim, é bacana que não dá pra você esperar o mesmo de nenhum festival. Sempre será algo único. Hoje ela é viva, a exposição. É levar a floresta pra onde o festival for. E chamar a atenção, né? Eu achei muito bonito também a manifestação que o Povo Gavião fez no palco, que foi sobre um chamado para que as pessoas, para que os governantes cuidem da floresta. Eu acho que essa é uma missão do Festival dos Povos da Floresta. Até porque, né, antes do homem já existia a floresta, né? A gente tem que pensar um pouco assim, né? Mas olha, Aline, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada por ter mesmo. separado um tempo nessa correria com vocês. Para compartilhar com a gente tudo isso. E a gente quer deixar para você uma lembrancinha muito querida. Ai, que maravilhoso. Já que é de Povos da Floresta. Ai, que lindo! Que linda. Qual é essa? Olha, eu juro que eu não tive tempo de pesquisar antes. Gente, mas é maravilhosa. Ela é linda. Ela vai ficar linda na minha casa nova. Olha só. Casa nova em Rondônia. Sério? Pronto. Sim, eu mudo esse final de semana. Você será itinerante que nem a Aline. E a nossa canequinha para você levar nessa conversa maravilhosa. Para minha cozinha nova também. Pronto. E deixar registrado esse momento, essa troca maravilhosa que troca mesmo vai ser no festival, nessa conexão maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Não deixem de ir. Ainda há vagas para escolas, visitas guiadas, com acessibilidade. Não deixem de ir. Tudo gratuito. É isso aí, meus amores. A gente conversou hoje com a Aline Moraes pra gente saber sobre o Festival dos Povos da Floresta, que, ó, é uma coisa única que vale a pena você conferir. Ó, agradeço você que ficou até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @PapoM3Realidades. Também vai lá no nosso site, www.papom3realidades, pra você ficar ligado. E até a próxima, no nosso próximo episódio com mais novidades pra vocês.